Se você já tentou seguir todas as regras do cabelo cacheado e nada deu certo, esse vídeo é pra você. Eu me chamo Blenda, sou especialista em cabelos naturais e trabalho no mercado há mais de 5 anos. E hoje é o primeiro episódio do quadro Diagnóstico Capilar. Nesse quadro, eu vou trazer o cabelo real das minhas clientes para analisar junto com vocês e explicar por que a regra não é para todo mundo. E o que vale predominantemente é a leitura capilar desse cabelo. E vamos iniciar por esse cabelo. Ele é um ondulado lindíssimo, a gente consegue perceber que aqui ele não tá finalizado, porém a gente consegue ver ali algumas ondinhas. E, ao primeiro olhar, a gente percebe que ela tem sim uma certa porosidade, tanto é que as mechinhas, elas não se encontram igualmente, algumas ficam um pouco mais opacas, né, um pouco com aspecto mais ressecado, mas tudo isso dá pra contornar quando ele tá finalizado, e eu vou mostrar pra vocês. Esse cabelo, ele é o exemplo claro de que aquela regra do cabelo 2A, cabelo 2B não funciona para todo mundo. Esse aqui é um cabelo ondulado, sim, a gente consegue perceber, mas não vão ser os produtos para cabelo ondulado que vai dar certo no cabelo dela, gente. Eu vou mostrar. Olha, a gente consegue perceber que ele é um cabelo um pouco mais grosso, né? Apesar de ser um ondulado, ele é um cabelo mais grosso. E ela vem com essa queixa de um ressecamento excessivo e uma certa porosidade. Então a gente pensa, poxa, mas se eu passar um creme mais pesado, esse cabelo dela não vai ficar muito murcho? Ele não vai ficar com aspecto de muito oleoso? Sim, gente, a gente pode até pensar isso, mas eu vou mostrar pra vocês que não é bem assim. No cabelo dela, eu não fiz nenhum tratamento no dia, eu apenas finalizei e fiz o corte. O corte foi muito importante pra gente ressaltar essas ondinhas, né, tirar essas pontas que estavam um pouquinho ralas, mas a finalização foi feita com o Beleza Crespa, que é o finalizador da Bella mais pesado. Ele chega a ser considerado uma manteiga, de tão denso que ele é. E a gente usou um pouquinho, e além dele usamos óleo. Então você para pra pensar. É um cabelo ondulado, com um finalizador para cabelo crespo, juntamente com óleo. De cara a gente pensa que vai ficar um cabelo muito pesado, sem movimento, mas não, ele ficou lindíssimo, perfeito. Essa é a prova, gente, que não adianta você ficar pensando, meu Deus, mas qual é a minha curvatura? Será que é 2B, 2C? Que creme é que eu compro? Eu tenho que comprar um creme justamente para essa curvatura? Não necessariamente, a gente tem que analisar o seu cabelo, porque ele sim vai dizer o que dá certo para ele. E no caso dela foi justamente o Beleza Crespa, que é o nosso finalizador mais pesado. Olha só, o cabelo dela depois de finalizado ficou muito brilhoso, muito levinho também. Deu pra ver que ele definiu super bem, parece até que a gente fez um tratamento no cabelo dela, de tão brilhoso que ele ficou. Mas foi apenas o finalizador correto pro cabelo dela. E eu não tô dizendo pra você, gente, atenção, não estou dizendo que o Beleza Crespa vai funcionar pra todas as onduladas. Não. Ele vai funcionar para uma ondulada específica que tem um cabelo um pouco mais seco, que tem uma certa porosidade, que tem um fio que é mais grosso, que é justamente o caso desse cabelo. E ele funcionou super bem. Além disso, gente, é importante destacar que essa porosidade do cabelo dela é natural. Sim, você pode ter uma porosidade que vem mesmo sem você fazer nenhum procedimento. No caso dela, ela não tem relaxamento, ela não tem iluminado, ela nunca fez nenhum procedimento químico. Ela não costuma escovar, não costuma ficar fazendo chapinha com constância. Então, assim, essa porosidade dela é natural, sabe? Mas a gente consegue reverter muito bem. Vocês viram aí o resultado maravilhoso desse cabelo. E vamos agora pro segundo cabelo. Gente, esse segundo cabelo é a prova viva de que aquele negócio de não vou cortar meu cabelo pra deixar ele crescer, não funciona. No caso desse cabelo, a gente percebe que ele é mais fino, ele é naturalmente mais fino e ele tem algumas diferenças de textura. Vocês conseguem perceber que no meio dele, assim nessa parte de baixo, mas no meio, ele forma como se fosse um U ao contrário, como se ficasse um buraco mesmo nesse cabelo. E não foi corte, gente. O corte dela, a última vez que foi feito, foi uma base mais U, uma base mais oval. Então, não foi feito esse buraco no cabelo dela. Ele criou sozinho pela falta de corte. Quando você passa muito tempo sem cortar esse cabelo, ele tende a quebrar em algumas partes, nas partes que são mais finas, nas partes que tem o cabelo com a curvatura mais fechada, e foi justamente o que aconteceu no caso dela. Então, pela falta de corte, ele vai quebrando ali naquelas partezinhas que são mais sensíveis. E além da falta do corte, ela já tinha um loiro. Vocês sabem que o loiro, ele dá uma fragilizada a mais no cabelo. E é justamente o que aconteceu aqui. Como é que a gente vai reverter esse cenário? Justamente fazendo um novo corte,
fazendo ali uma limpeza de pontas. E a gente não precisou tirar muito desse cabelo para dar um resultado legal não, viu? Olha só como é que ele ficou. Aqui a gente consegue perceber que nós equilibramos bem essa questão da diferença de curvatura e ele ficou uma base mais limpa, uma base mais só que sem aquele cabelo despontado. E assim, a gente vai ter que voltar para fazer esse corte em um período menor do que 6 meses, porque ainda ficaram algumas pontas mais finas, mas como ela tinha essa preferência por permanecer com um pouco mais de comprimento, a gente fez o corte assim. Nesse cabelo, a gente percebe que ele é assim mais fino, tem as diferenças de textura que eu mencionei também, só que o que funciona bem nele, mesmo sendo uma curvatura mais fechada, são produtos que agreguem mais nutrição, por causa do loiro. Porque assim, se ele tivesse totalmente natural, sem descoloração nenhuma, ele é um cabelo que pesaria mais fácil. Então a gente tem que levar em consideração a curvatura do fio, a espessura e que tipo de procedimento tem nele. Então assim, ele se fosse um cabelo totalmente natural, não quebraria com tanta facilidade. Então aqui a gente tem que optar por máscaras mais nutritivas, com aminoácidos na composição também, porque o loiro ele retira esses aminoácidos para fazer com que essa ponta fique toda mais uniforme. E outro ponto muito importante, o corte desse cabelo tem que ser feito no mínimo a cada 5 meses, porque se passar disso, acontece isso que vocês viram anteriormente, vai formar buraco. E não necessariamente é por mau cuidado, não. A falta do corte, ela pode resultar nisso sim. E aí não adianta você deixar o cabelo sem crescer, sem cortar, esperando ele crescer, se no fim das contas ele vai formar um buraco e vai estagnar ali em um certo comprimento. Então, gente, bora cortar esse cabelo. Nada de vou deixar meu cabelo crescer e pronto, parei de cortar. Isso não funciona. E vocês lembram que no cabelo anterior era um ondulado e esse daqui já é um cacheado, mas só que nesse cabelo aqui, por ser mais fino, ele não vai dar certo com beleza crespa. Aqui a gente usa os finalizadores. O mais pesado que vai dar certo no cabelo dela é o Final Chip em pequena quantidade, que é geralmente o que ela costuma usar mesmo. Então assim, a questão do finalizador, ele tem que ser de acordo com todas as características do seu cabelo. Não adianta eu saber só a curvatura. Eu tenho que saber se ele é seco, se ele é poroso, se ele é fino, se ele é mais grosso. Tudo isso a gente leva em consideração na hora de escolher o produto certo. E vamos pro terceiro cabelo. Gente, esse cabelo aqui belíssimo, mas a gente consegue observar que ele tem uma diferença de textura. A nuca dele já é mais aberta e o topo já é mais fechado, já é mais enroladinho. Então aqui a gente tá falando de várias texturas. E o que é que não dá certo aqui? Usar como regra a questão das camadas para todo tipo de cabelo. Aqui a gente até consegue construir um corte em camadas, mas com muita delicadeza e com uma leitura muito precisa dessas curvaturas. Porque o que pode acontecer? O cabelo dela que a gente percebe que ele não tá com um corte em camadas ideal. Aqui eu fui fazer uma correção de corte, vou até mostrar como é que ficou pra vocês. Ela chegou pra mim com o cabelo assim, dá pra perceber que a parte do topo dela foi cortada aparentemente um tamanho um pouco menor do que as pontas. Isso fez com que ela subisse muito e a base do cabelo dela, que é mais ondulada, ficasse lá embaixo. Então construiu um corte que ao invés de camadas baixas, que era o que ela queria, ficou mais similar a um shag hair, sabe? E não era essa proposta que ela estava interessada. E aí ela trouxe pra mim o cabelo dela pra gente fazer a correção. No momento da correção, ele já ficou assim, a gente já consegue perceber que ele já ficou mais uniforme, sabe? E depois de finalizado, a gente percebeu que aí sim tinham camadas mais baixas, um cabelo que estava realmente mais uniforme, a gente conseguiu fazer até um disfarce maior na questão da finalização dela, dessas diferenças de textura. Ele realmente ficou um cabelo totalmente mais uniforme, e aqui a gente consegue deixar esse cabelo crescer e construir camadas mais baixas nas próximas vezes, sem interferir tanto nesse topo dela, porque quando ela chegou pra mim, ela tinha a queixa de ter ficado com uma franja, sabe? Vocês já foram pra cortar o cabelo em camada e acabaram com uma franja que vocês não estavam esperando? Isso pode acontecer principalmente se você tem diferença de textura, que era o caso dela. E aí, quando o cabelo dela estiver crescendo, a gente vai conseguir encaixar essa franja com o restante do cabelo e construir, assim, as camadas baixas que ela tanto estava sonhando. Gente, vamos pro quarto cabelo. Nesse cabelo, a gente tem um exemplo clássico de como a cor do cabelo é influenciada por tratamentos, pela luz, pelo corte do cabelo. Então, assim, quando eu vou falar pra pessoa pra ela se preparar pro iluminado, eu costumo dizer, olha, você tem que cuidar muito bem desse cabelo,
porque a cor dele só vai ficar viva, só vai ficar esse iluminado mesmo quando ele estiver bem tratado, com os produtos corretos, com uma finalização adequada para ele. E aí eu vou te mostrar como isso pode acontecer em um cabelo com coloração. Ela chegou pra mim com a queixa de que ela tinha feito várias shampoozades, né, que é usar o shampoo com pó descolorante pra tirar um pouco mais, fazer uma limpeza da cor, pra conseguir chegar em um tom que ela tava desejando. Só que ela fez mais ou menos 3 shampoozadas em um mês. Então esse cabelo sofreu uma perda muito grande de massa, né, uma perda muito grande de aminoácidos, uma perda de lipídios, e isso fez com que as pontas dela ficassem mais alisadas. Porque lembra, gente, a ponta do cabelo é a parte mais velha e ela sofre mais ainda com esses danos. Foi o que aconteceu. As pontas dela ficaram mais disforme. E ela tava com essa queixa de que o cabelo dela não tava definindo tanto quanto ela queria, que a cor não tava tão viva, que ela tava sentindo falta de um tratamento mais profundo para esse cabelo. E foi o que a gente fez. Nós fizemos um corte, justamente para tirar essas partes, as pontas que estavam mais alisadas, e fizemos um ótimo tratamento contra a porosidade. E esse foi o resultado dela. Maravilhoso, minha gente. Vocês podem perceber que parece até que eu fiz uma tonalização nesse cabelo, mas na verdade o que deu esse realce de cor foi o tratamento que a gente fez no cabelo dela, porque a gente usou também um acidificante. E o acidificante, ele vai fechar as cutículas. Quando a gente fecha as cutículas do cabelo, a luz bate nesse fio e ela incide de uma forma que o cabelo fica com uma cor mais viva. A gente consegue ver essa cor direitinho, porque ela vai espelhar a luz. Então, você consegue imaginar que fica aquela cor mais viva, uma cor mais vibrante, justamente porque essas cutículas estão alinhadas. E isso a gente fez com um acidificante. O segundo passo do tratamento dela foi justamente a Magic Butter, que ela é uma manteiga rica em lipídios e aminoácidos também. Então a gente repôs tudo que o cabelo dela estava precisando e fez uma ótima acidificação. Além disso, a gente fez o corte também. Então o cabelo dela mudou completamente, ela saiu de lá super feliz, porque a gente entregou o resultado que ela tanto queria. E vamos para a quinta cliente. Gente, no caso dela, ela chegou para mim com a queixa de que o cabelo não estava definindo tanto quanto antes. E aqui eu vou trazer de exemplos para vocês a questão de que às vezes a gente tá com o cabelo em um certo comprimento e imagina que a curvatura dele vai permanecer quando ele tiver em um comprimento maior. Muita gente que tem o cabelo ondulado com as ondas ali mais cheias, ama o volume do cabelo e pensa, poxa, quando ele tiver maior, ele vai permanecer desse jeito, só que o comprimento que vai ser maior. Só que, gente, cabelo ondulado tende a pesar conforme ele vai crescendo. E aí as ondinhas vão indo embora, principalmente se esse cabelo estiver sem camada. E foi o que aconteceu no cabelo dela. Ele pesou muito, estava sem camadas, estava um cabelo realmente maior e ela tinha um histórico de colorações também, o que deu uma fragilizada nesse cabelo e fez com que ela perdesse um pouco mais dessa estrutura de curvatura. Lembra que eu mencionei no cabelo anterior de que pela descoloração ele foi alisando as pontinhas que estavam mais velhas? No caso dela também. Pela coloração intensa que ela fazia, ele foi perdendo massa e foi perdendo estrutura também. Então, o cabelo que ele estava muito esticado, que ela nem sabia que ele ia ficar tão definidinho quanto ficou. Então, ela estava disposta a diminuir esse cabelo e fazer muitas camadas, porque ela queria as ondinhas dela de volta. E foi o que a gente fez. E olha esse resultado que lindo. A gente conseguiu renovar essas camadas do cabelo dela, na verdade criar, porque não tinha. A gente conseguiu criar camadas, fazer uma base mais cheia, um cabelo cheio de ondinhas mesmo e com muito volume, que era o que ela também queria. Ela ficou super feliz. Porque o que acontece? Quando a gente tem um corte adequado para aquele cabelo, ele ganha vida. E ele ficou assim, maravilhoso. Gente, o cabelo não é difícil. O difícil é tratar ele sem entender. É por isso que a leitura é tão importante. A gente precisa fazer uma leitura muito precisa desse fio para conseguir entender as reais necessidades dele. Vocês conseguem perceber como esses cabelos seguem regras totalmente diferentes? Então, por isso que não adianta eu pegar receitinhas da internet e aplicar no meu cabelo, pegar as regras que o povo cria ali, do nada vira modinha e aplicar, porque isso não vai necessariamente dar certo no seu cabelo. Cada cabelo é único, cada cabelo conta uma história e a gente tem que ouvir esse cabelo na hora de tratar ele. Se você se identificou com algum desses cabelos, me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse novo quadro de diagnóstico capilar, se inscreve e compartilha com suas amigas, porque eu tenho certeza que em algum momento eu vou abordar um cabelo exatamente como o seu.